Está escrito no Evangelho segundo Lucas, capítulo 12, versículo 32, o seguinte: Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Meu irmão, minha irmã, vivemos em tempos em que o sonho de grandeza e beleza tornou-se o padrão. É o que todos preferem, de empresas a igrejas. Queremos ser grandes. Ser grande significa sinal de que tudo está indo bem, de que de fato nós somos bons naquilo que fazemos. Somos naturalmente atraídos pelo que é grande, pelo que é popular, pelo que todos admiram. Há muitas formas de nos sentirmos grandes, maiores. Isso tornou-se uma solução para muitos de nós. Um caminho para alimentar a nossa autoestima e fortalecer o nosso senso de significado, o nosso ego. Facilmente esses meios tornam-se um fim em si mesmos. Em si, não são um mal e podem ser excelentes meios, mas podem também alimentar o pior em nós. E se o fizer, nos roubará coisas muito importantes. A realidade, a clareza e a sensatez nos serão roubadas, e sem elas nos dedicamos ao que é de menor valor, como se fosse de grande valor. Será roubada a postura correta para a nossa relação com Deus e com as pessoas. Aceleraremos na direção errada e seguiremos com lentidão em nosso amadurecimento espiritual e espiritual. Seremos visíveis aos outros enquanto nos tornaremos cegos a respeito de nós mesmos. Todavia, é claro que o problema não se resolveria com o simples abandono de tudo isso. Tudo isso pode ficar a ser útil, como já dissemos, mas precisaremos repensar a nossa relação com elas. Precisaremos julgar as intenções e as motivações permanentemente. Precisaremos da perspectiva do que Jesus chama de pequeno rebanho. Se diante das pessoas o valor é a grandeza, no reino de Deus é o contrário. Se a grandeza deste mundo não for vivida a parte da pequenez do reino, ela será uma armadilha, um desvio, uma maldição para nós, indivíduos e comunidades que vivemos neste mundo. São dos pequenos o reino dos céus. Ser pequeno significa reconhecer-se pecador e sem mérito algum diante de Deus. Ser pequeno significa escolher perseverantemente a humildade e estar alerta contra a altivez e o orgulho. Ser pequeno significa estranhar a admiração dos outros quando equivocadamente nos veem grandes. Ser pequenos significa resistir à tentação de buscar honra para si mesmo. Os pequenos são pródigos em perdoar, pois sabem o quanto têm sido e precisarão ser perdoados. Não guardam mágoas, não retribuem mal com mal e, apesar do custo, escolhem o bem. Estão frequentemente de mãos vazias, pois são generosos. Anseiam amar, esforçam-se para servir, entristecem-se com as próprias maldades, cansam-se de si e são tolerantes com relação aos outros. Os pequenos são grandes em seu anseio por Deus. A eles, Jesus diz: não tenham medo, o reino foi dado a vocês porque o Pai quis assim. Os pequenos são os herdeiros da graça de Deus. Pensemos nisso. No amor de Cristo. Amém.